Olá, eu sou o professor Reinaldo Viana, do Departamento de Física da UFMG. Esse projeto, denominado Correlações e Dinâmica em Sistemas Quânticos de Muitos Corpos, não marcovianidade, emaranhamento e discórdia de modos, tomografia com informação incompleta para variável contínua, foi financiado pela FAPEMIG no edital 2/2018 do Programa Pesquisador Mineiro 12. E ele foi desenvolvido de 2018 a 2023. Ele captou R$ 48.000 em 2021 e se estendeu até agora, 2023, produzindo 7 artigos, 4 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado. A minha equipe de trabalho foram meus alunos de pós-graduação, esses 6 alunos descritos aqui. Então, um breve resumo do projeto. Teoria da informação quântica é uma área da fronteira da física que tem contribuído para o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em princípios quânticos, como criptografia e computação quânticas, e também tem permitido a criação de novas técnicas matemáticas e computacionais para a investigação de sistemas de matéria condensada. Neste projeto, desenvolvido ao longo de 5 anos, de 2018 a 2023, obtivemos resultados que aprofundam nosso entendimento dos fundamentos da física quântica, contribuem tecnicamente para a investigação de novos materiais e fornecem novos métodos para a caracterização de sistemas quânticos, tanto do ponto de vista experimental quanto teórico. Nós investigamos processos causais exóticos no mundo quântico que não tem análogo no mundo clássico, considerando processos ordenados no tempo envolvendo duas partes. Desenvolvemos uma técnica de testemunhas causais que detectam processos não marcovianos que não podem ser explicados por mistura probabilística de causa direta e causa comum. Também avançamos no formalismo de mapas completamente positivos para a investigação de não marcovianidade em sistemas envolvendo férmions indistinguíveis. Para auxiliar a caracterização de sistemas quânticos em experimentos, desenvolvemos uma técnica tomográfica eficiente para variável contínua e contribuímos para a implementação de um circuito fotônico que mede coerência entre qubits. Introduzimos uma medida de complexidade quântica que parece promissora na caracterização de correlações quânticas e evidenciou um fenômeno interessante no modelo de Heisenberg XZ, mostrando 2 regimes de correlação quântica dentro da fase ferromagnética. Construímos uma técnica para testemunhar emaranhamento de muitas partes em sistemas que podem ser modelados por redes tensoriais em uma dimensão. Isso é relevante para o desenvolvimento de novos materiais e caracterização de suas propriedades. Estudamos aprofundadamente as propriedades do estado fundamental do modelo de Hubbard estendido em uma dimensão, composto de férmions, da perspectiva de sua matriz reduzida de partículas. Com a matriz reduzida de 2 férmions, exploramos diferentes facetas das correlações quânticas e da coerência. Analisamos a entropia de emaranhamento, as correlações irredutíveis de 2 corpos contidas na matriz cumulante, a coerência quântica obtida a partir dos termos não diagonais da matriz reduzida, a estrutura espectral e o gap da matriz reduzida. Obtivemos uma caracterização detalhada do diagrama de fases quânticas desse sistema, obtendo informações relevantes sobre a transição quântica entre as fases supercondutoras. Bom, quais foram os resultados publicados? Então, esse foi o primeiro artigo do projeto, em 2018, esse Physical Review A, correspondendo à tese do Leonardo Silva, onde a gente desenvolveu mapas completamente positivos para subsistemas de partículas indistinguíveis. Aqui o segundo trabalho do projeto, que fez parte da dissertação de mestrado do Lucas Vieira,
onde nós desenvolvemos as testemunhas de emaranhamento para redes tensoriais. Nesse trabalho em particular, a gente testou a técnica no modelo de Ising, em uma dimensão. O terceiro trabalho do projeto, em 2020, correspondendo à dissertação de mestrado da Ludmilla, e aqui a gente desenvolveu a técnica de tomografia para variável contínua, e tomografamos alguns sistemas envolvendo até 2 modos. O quarto trabalho, em 2020, foi uma colaboração minha com o grupo de ótica quântica, coordenado pelo professor Sebastião de Pádua, onde foi implementado um circuito fotônico para medir coerência de sistemas de QGIS. Esse trabalho agora corresponde à tese de doutorado Marcelo Neri, onde estudamos os mapas causais que não têm análogos clássicos. Nós estudamos esses mapas, desenvolvemos um formalismo interessante e construímos testemunhas de causalidade quântica. Esse trabalho da Entropy corresponde à tese de doutorado do André, e aqui nós desenvolvemos a medida de complexidade quântica. Estudamos aqui o modelo de Ising e o modelo de Heisenberg XZ. E esse último trabalho corresponde à tese de doutorado do Diego, onde a gente estudou o modelo de Hubbard estendido para férmions. Uma pequena amostra dos resultados para dar ideia do tipo de coisa que a gente faz de fato. Então, olha, nessa figura aqui está extraída do trabalho de tomografia com a Ludmilla. A gente vê essa primeira figura aqui, ó, isso é a função de Wigner de um estado de Fock. Desse estado de Fock aqui, o estado número 1, né? O estado oscilador harmônico. Então, isso é a simulação da tomografia com a técnica que a gente desenvolveu. E à direita aqui, essa figura é a função de Wigner tomografada com a técnica tradicional, que é uma transformada de Radon. Então vocês vejam a diferença da qualidade das curvas. Embaixo são as matrizes de densidade correspondendo aos estados tomografados. Então, com a nossa técnica, a gente reproduz a matriz de densidade exatamente, né? O histograma da matriz de densidade. E aqui a matriz de densidade correspondendo à transformada de Radon. Essa figura aqui foi extraída do trabalho do André, onde a gente desenvolveu a medida de complexidade quântica, e aqui é uma curva que mostra os possíveis estados do modelo XXZ caminhando da fase paramagnética, é a curva azul, até a fase ferromagnética, é a curva vermelha. E isso aqui é a medida de complexidade quântica plotada em termos contra as correlações em Z e as correlações em X. Aí o que a gente vê aqui, essa curva vermelha, a fase ferromagnética, esse pontinho aqui mostra uma transição no regime de correlações dentro da fase ferromagnética. Andando para a esquerda, o que se vê aqui é que as correlações em Z atingem um mínimo e as correlações planares em X e em Y começam a subir. E aí a medida de complexidade quântica nesse ponto aqui ela diverge. Então é um fenômeno bastante curioso. Essa última figura aqui, ela são as fases no modelo de Hubbard, e aqui o que a gente vê, o que a gente está vendo aqui, ó, essa parte amarela aqui, são as fases supercondutoras claramente separadas, tá certo? Claramente separadas aí.
nos cálculos que a gente fez. As duas fases supercondutoras, uma é do tipo tripleto, outra do tipo singleto. E é bastante difícil separar essas fases. Aqui a gente mostra um circuito quântico, né, de um processo causal. Né? Então, isso é extraído do trabalho do Marcelo, dos mapas causais. Então, isso aqui é o formalismo de matriz de processo e tem essa representação gráfica. É um processo que envolve um espaço de Hilbert de 3 qubits. E aqui nessa tabela os resultados da aplicação de testemunhas causais em mapas desse tipo, em processos causais ordenados no tempo. E nas colunas numéricas aqui, a primeira e a terceira coluna são resultado das testemunhas causais, e a segunda e a última coluna, resultado de testemunhas de emaranhamento, quando você mapeia o problema de causalidade num problema de emaranhamento. E o que a gente mostra aqui é que não é equivalente o problema de causalidade ao problema de emaranhamento. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, esse que é um mapa que a gente chama de WCEP, um mapa separável, as testemunhas causais, que é essa e essa aqui, detectam uma causalidade quântica. Então, quanto maior esse número, maior é maior é o efeito quântico da causalidade, né, sem análogo clássico. E mapeando esse problema num problema de emaranhamento, as testemunhas de emaranhamento não conseguem ver nenhum efeito quântico aqui. Então, concluindo, para onde estamos indo? Então, nesse momento, dando continuidade a esse projeto, junto com o professor Sebastião de Pada, do grupo de ótica quântica da FMG, estamos montando um experimento, né, que implementa esse mapa causal. Aí vamos tomografar o processo e medir experimentalmente a causalidade. E a outra coisa que eu estou fazendo solo, dando continuidade ao projeto, continuo desenvolvendo e aperfeiçoando essa técnica de testemunha de emaranhamento, que ainda não foi publicada no artigo indexado, né? Tem só um pré-print de 2019. O que aconteceu com a minha equipe? Minha equipe, como eu disse no início, eram os meus estudantes de pós-graduação, 4 alunos de mestrado, 4 alunos de doutorado, 2 de mestrado. Então, Leonardo da Silva Souza terminou o doutorado e atualmente está na Federal Fluminense fazendo um pós-doutorado com a Fernanda Emini. O Diego terminou o doutorado e ingressou numa empresa para trabalhar como cientista de dados. A mesma coisa aconteceu com o Marcelo, terminou o doutorado e também foi para outra empresa trabalhar como cientista de dados. O André Thanos terminou o doutorado e atualmente é professor substituto no FMG. O Lucas terminou o mestrado e foi para a Áustria fazer doutorado, está lá. E a Ludmilla também, assim terminou o mestrado, foi para a Polônia, está fazendo um doutorado lá. Então é isso, agradecemos imensamente a FAPEMIG pela oportunidade de desenvolver esse projeto e orientar tantos estudantes.